Um milionário deu R$ 200 a uma mendiga grávida e ficou paralisado ao ver seu pingente. Era o mesmo da sua amada que morreu há 20 anos. Danilo Cardoso caminhava pelo centro de Campinas como fazia todos os dias, mas não havia nada de rotina na forma como ele se sentia. Seu corpo seguia o trajeto habitual, entre as largas avenidas e ruas cheias de gente apressada, mas sua mente estava presa no passado. Sempre voltava a esse ponto de sua vida, há exatos 20 anos, quando perdeu Marli, o grande amor de sua vida, de forma tão repentina e trágica. Ele sentia que nunca havia superado verdadeiramente aquela perda. Para muitos, Danilo era o exemplo de sucesso, um empresário milionário, dono de uma rede de empresas prósperas que parecia ter tudo o que a vida podia oferecer. Mas por dentro, ele estava quebrado. O vazio deixado por Marli nunca havia sido preenchido. Mesmo que o tempo tivesse passado e as pessoas ao seu redor acreditassem que ele tinha seguido em frente, Danilo sabia que não era bem assim. Era o pingente. Ele ainda guardava aquele pequeno objeto em forma de coração que havia dado a ela no começo do relacionamento. Para muitos, poderia parecer um presente simples, mas para eles tinha um significado profundo. O pingente era o símbolo do amor que compartilhou com Marli, e agora era tudo o que restava, ou pelo menos era o que ele acreditava. Naquele dia, enquanto caminhava distraído, Danilo foi tirado de seus pensamentos por uma cena que chamou sua atenção. Uma jovem, visivelmente grávida, discutia com um motorista de táxi. O homem, impaciente, gesticulava de forma agressiva enquanto a jovem tentava acalmar a situação, claramente aflita. A barriga proeminente deixava claro que ela estava perto do fim da gestação, e sua expressão mostrava desespero. Por algum motivo que ele mesmo não conseguiu explicar, Danilo se aproximou. "Qual é o problema aqui?" Ele perguntou, com a voz firme, mas sem querer intimidar. O motorista bufou, impaciente. "Ela quer que eu a leve, mas não tem dinheiro suficiente. Estou aqui há meia hora e não posso perder mais tempo." A jovem olhou para Danilo, os olhos cheios de preocupação. "Eu prometo que posso pagar, só preciso chegar ao abrigo. Não tenho ninguém que me ajude agora." Sua voz era baixa, quase suplicante. Danilo, sem pensar duas vezes, tirou a carteira do bolso. Ele sabia que $200 seriam mais do que suficientes para cobrir a corrida e garantir que a jovem tivesse um pouco de dinheiro para se sustentar por um tempo. "Aqui, isso deve resolver", ele disse, entregando as notas ao motorista, que prontamente as pegou sem mais discutir. A jovem, visivelmente aliviada, começou a agradecer. "Muito obrigada, senhor. Eu nem sei como retribuir." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Ao levantar a cabeça para responder, os olhos de Danilo se fixaram em um detalhe que o deixou paralisado. No pescoço da jovem, pendurado em uma corrente simples, havia um pingente em forma de coração. O mesmo pingente que ele havia dado a Marli. O mesmo pingente que desapareceu no dia do acidente. O coração de Danilo disparou. Por alguns segundos, ele ficou completamente sem reação. A jovem, percebendo o desconforto dele, levou a mão ao pingente, confusa. "Tem alguma coisa errada, senhor?" ela perguntou, ainda tentando entender o motivo da mudança abrupta na expressão dele. Danilo balançou a cabeça, tentando retomar o controle de suas emoções, mas por dentro, seu mundo parecia estar ruindo. Como aquele pingente, o mesmo que ele havia dado a Marli, podia estar no pescoço de uma completa desconhecida. Seria apenas uma coincidência absurda ou havia algo muito mais profundo por trás daquilo? "Esse pingente?" ele começou a dizer, tentando manter a calma. "Onde você o conseguiu?" A jovem franziu o senho, surpresa com a pergunta. "Esse pingente? Ah, ele é a única coisa que tenho da minha mãe. Ela me deixou quando eu era criança. Isso é tudo que me resta dela." O choque foi quase insuportável. Danilo sentiu suas pernas fraquejarem por um momento. O pingente, que ele sempre acreditou ser o símbolo de seu amor perdido, agora estava no pescoço de uma jovem grávida que afirmava tê-lo herdado da mãe.
Qual é o nome da sua mãe? Ele perguntou, com a voz trêmula, sem conseguir esconder a ansiedade. Marli, respondeu a jovem, com um tom de voz melancólico. Ao ouvir esse nome, Danilo soube que algo muito maior estava acontecendo. A mulher que ele havia perdido há 20 anos, que ele acreditava estar morta, de alguma forma estava conectada a essa jovem. Aquela conexão, que parecia impossível, fez com que Danilo sentisse uma onda de choque percorrer seu corpo. Por um momento, ele não sabia o que fazer. Todas as certezas que havia construído ao longo dos anos começaram a se desfazer em sua mente, como se a realidade estivesse se rearranjando à sua volta. Ele olhou para a jovem novamente, sentindo uma mistura de incredulidade e esperança. Será que aquilo era real? Desculpe, ele começou a dizer, tentando manter a compostura. Você sabe onde sua mãe está agora? A jovem suspirou, triste, como se estivesse revivendo uma dor antiga. Ela desapareceu há muitos anos. Nunca mais soube dela. Tudo o que tenho dela é esse pingente. Danilo ficou em silêncio. O peso da revelação o atingiu com força. Aquela jovem, com quem ele havia cruzado por acaso, poderia ser a chave para desvendar um mistério que ele jamais soube que existia. E agora, ele precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Danilo permaneceu parado por alguns segundos, processando as palavras da jovem à sua frente. Seu coração batia acelerado. Era impossível. Como aquele pingente, o mesmo que ele havia dado a Marli no início do relacionamento, poderia estar no pescoço de Yvonne, uma jovem que ele nunca havia visto antes. E como ela poderia afirmar que pertencia à mãe dela, que também se chamava Marli? Cada detalhe parecia um quebra-cabeça desconexo, mas que, ao mesmo tempo, indicava uma ligação profunda e misteriosa. Ele sentia que precisava saber mais, mesmo que isso o levasse a reviver dores e segredos que pensou ter deixado para trás. Sua mãe. Ele começou, ainda tentando digerir tudo. Quando foi que ela desapareceu? Yvonne suspirou profundamente, como se a história fosse uma ferida aberta. Aquele era um tópico que, visivelmente, a entristecia. Faz muitos anos, respondeu, a voz trêmula. Eu era muito nova quando ela me deixou. Tinha apenas 6 anos. Lembro de poucas coisas dela, mas esse pingente... Ela tocou o coração pendurado em seu pescoço. É a única lembrança que tenho. Ela me deu antes de ir embora e disse que eu nunca deveria me desfazer dele. Danilo olhou fixamente para o pingente, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ele se lembrou nitidamente do dia em que deu aquele presente a Marli. Foi em uma noite especial, durante um jantar à luz de velas. Eles haviam acabado de oficializar o namoro, e o pingente simbolizava o início de um futuro que ele acreditava ser promissor. Mas tudo desmoronou no dia do acidente. Marli havia partido para sempre, ou ao menos foi o que ele acreditou. A dor de perdê-la havia moldado os últimos 20 anos de sua vida. Ele se perguntava, agora, como aquilo tudo se conectava? Você se lembra de alguma coisa sobre o que aconteceu com sua mãe? Perguntou, tentando buscar mais respostas. Yvonne balançou a cabeça com os olhos marejados. Tudo o que sei é que ela era uma pessoa amável, mas vivia assustada nos últimos tempos. Sempre nos mudávamos de casa, como se estivéssemos fugindo de algo. Mas eu era pequena, não entendia o porquê. Até que um dia, ela simplesmente desapareceu. Fui levada para um orfanato e nunca mais tive notícias dela. Danilo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. A história de Yvonne soava trágica, mas ao mesmo tempo, cheia de mistérios que ele não conseguia ignorar. Seria possível que aquela Marli fosse a mesma mulher que ele amou tanto? A conexão entre o pingente e o nome não era mera coincidência. Ele sabia disso. Algo maior estava em jogo, e ele precisava descobrir a verdade. E seu pai? Danilo perguntou, tentando juntar mais peças do quebra-cabeça. Yvonne ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a pergunta. Seus olhos ficaram perdidos, como se estivesse buscando lembranças antigas.
Nunca conheci meu pai. Minha mãe não falava muito sobre ele. Apenas dizia que ele era um homem bom, mas que eles não podiam ficar juntos. Eu nunca entendi realmente o que isso significava, mas pelo que me lembro, ela parecia triste sempre que falava sobre ele. Danilo sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava ouvindo o deixava cada vez mais inquieto. Tudo parecia apontar para uma verdade que ele ainda não conseguia encarar completamente. E se Yvonne fosse realmente sua filha? E se Marli tivesse sobrevivido ao acidente e desaparecido para proteger a criança? Eu conheci uma pessoa chamada Marli há muitos anos, disse Danilo, com a voz controlada, tentando medir suas palavras. E ela usava um pingente idêntico ao seu. Isso não parece ser coincidência. Yvonne o olhou, intrigada, mas sem conseguir ligar os pontos imediatamente. Você conheceu minha mãe? Perguntou ela, surpresa. Como assim? Danilo hesitou. Ele estava pisando em território desconhecido, e as revelações que viriam a seguir poderiam mudar completamente sua vida e a de Yvonne. Porém, algo dentro dele o impulsionava a continuar. Talvez seja cedo para dizer com certeza, ele disse, tentando manter a calma. Mas eu preciso investigar isso. Esse pingente e o nome da sua mãe. Há uma chance de que essa Marli seja a mesma mulher que eu conheci. Yvonne ficou em silêncio, surpresa pela declaração. Ela estava acostumada a viver uma vida cheia de incertezas, sem respostas claras sobre seu passado. Agora, um homem misterioso e claramente abalado pela situação surgia em seu caminho, levantando questões sobre sua mãe e o pingente que ela carregava. O que você quer dizer com isso? Perguntou Yvonne, desconfiada. O que está acontecendo? Danilo sabia que estava prestes a atravessar uma linha que mudaria tudo, mas ele não podia mais voltar atrás. Precisava entender o que havia acontecido com Marli e descobrir se Yvonne era mesmo sua filha. Eu preciso que você confie em mim, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos da jovem. Se o que estou pensando for verdade, há uma história muito maior por trás disso tudo. Eu vou investigar e, se você permitir, posso te ajudar a encontrar respostas sobre sua mãe. Yvonne hesitou por um momento, claramente desconfiada. Mas algo na sinceridade de Danilo a fez baixar a guarda. Talvez fosse o desespero em seus olhos ou o peso emocional que ele carregava ao falar sobre sua mãe. De qualquer forma, ela acenou com a cabeça. Tudo bem, disse Yvonne, finalmente. Se você puder me ajudar, eu aceito. Danilo sentiu uma onda de alívio misturada com ansiedade. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada de descobertas que poderia revelar verdades dolorosas, mas também lhe dar a chance de corrigir os erros do passado. E agora, com Yvonne ao seu lado, ele sabia que não estava mais sozinho nessa busca. Danilo não conseguia dormir naquela noite. As palavras de Yvonne ecoavam em sua mente, enquanto ele tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. Marli, a mulher que ele amava e acreditava estar morta há 20 anos, poderia estar viva? E se estivesse, por que teria desaparecido e abandonado a filha? E o mais intrigante de tudo, por que Yvonne nunca havia ouvido falar dele? Deitado na cama, olhando para o teto, ele sentia a mistura de ansiedade e esperança pulsando em seu peito. Aquela descoberta era inesperada e abalava tudo o que ele acreditava sobre seu passado. E havia ainda o mistério do pingente, a única conexão física que ligava Marli, Yvonne e ele próprio. Danilo sabia que precisava ir mais fundo, descobrir a verdade por trás de tudo aquilo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi contatar seu amigo e detetive particular, Jorge, um homem que havia ajudado Danilo em diversas ocasiões complicadas no passado. Jorge era discreto, eficiente e, o mais importante, sabia onde procurar respostas. Jorge, preciso que você faça uma investigação, disse Danilo ao telefone, sem entrar em muitos detalhes. Claro, Danilo, o que você precisa? Respondeu Jorge, sua voz tranquila, mas atenta, sabendo que qualquer pedido de Danilo significava algo sério.
Danilo hesitou por um momento, tentando encontrar as palavras certas para explicar a complexidade da situação. Não era uma tarefa comum, e ele sabia que Jorge ficaria intrigado. É sobre uma mulher, chamada Marli. Eu acreditei que ela tivesse morrido há muitos anos, mas agora estou descobrindo que talvez isso não seja verdade. Preciso saber o que realmente aconteceu com ela. Jorge ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha, processando as informações. Ele já tinha lidado com casos complicados, mas aquele parecia ser pessoal para Danilo, o que tornava tudo mais delicado. Entendido. Vou começar a procurar informações agora mesmo. Se ela estiver viva ou se houver qualquer registro sobre o que aconteceu, eu vou descobrir. Danilo sentiu-se um pouco mais aliviado após a ligação. Jorge era confiável e sabia onde procurar, o que significava que, finalmente, ele teria alguma chance de encontrar respostas. Mas a ansiedade ainda o consumia. Ele sabia que essa investigação poderia revelar verdades que talvez fossem dolorosas demais para suportar. Enquanto Jorge começava sua busca, Danilo decidiu se encontrar novamente com Ivone. Precisava entender mais sobre a vida dela e, principalmente, sobre as poucas lembranças que ela tinha de sua mãe. Sentia que, de alguma forma, as respostas que procurava estavam conectadas a Ivone, e ele não podia perder mais tempo. Encontraram-se em uma cafeteria discreta no centro de Campinas. Ivone parecia mais tranquila agora, embora ainda estivesse um pouco desconfiada de Danilo. Ele sabia que aquela desconfiança era natural. Afinal, para ela, ele era apenas um estranho que havia aparecido de repente em sua vida. "Obrigada por me chamar", disse Ivone ao se sentar. "Acho que ainda estou tentando entender tudo isso." Danilo sorriu, tentando parecer o mais acolhedor possível. Ele também estava tentando entender. "Eu imagino que isso tudo seja confuso para você. Para mim também é. Mas, se minha intuição estiver certa, há algo muito maior por trás do desaparecimento da sua mãe." Ivone mexeu no pingente em seu pescoço, um hábito que Danilo já havia notado nela. Era como se, ao tocar o objeto, ela se conectasse emocionalmente com sua mãe, como se estivesse segurando uma memória viva. "Eu não tenho muitas lembranças dela", começou Ivone. "Mas o que lembro é que ela era uma mulher boa, mas assustada, como se estivesse sempre fugindo de algo. Nós nos mudávamos muito, de casa em casa, sem ficar muito tempo em um lugar. E, então, um dia, ela foi embora e nunca mais voltou." Danilo a escutava atentamente, cada detalhe fortalecendo sua teoria. O fato de Marli estar sempre em fuga parecia indicar que ela estava se escondendo de algo ou alguém. Isso explicaria por que ela nunca o procurou, porque nunca tentou contatá-lo. Mas quem poderia ser essa ameaça que a fez desaparecer? "Ela nunca disse por que vocês se mudavam tanto?", perguntou ele, tentando obter mais informações. Ivone balançou a cabeça negativamente. "Não. Ela só dizia que era para o nosso bem. Eu era muito pequena para entender o que estava acontecendo, mas lembro que ela ficava nervosa toda vez que algum homem estranho aparecia na nossa vizinhança, como se tivesse medo de ser encontrada." Danilo respirou fundo. Aquilo tudo começava a fazer sentido. Talvez Marli tivesse sido forçada a desaparecer para proteger a filha, o que significava que ela poderia ter escondido Ivone de alguém perigoso. "Eu acredito que sua mãe estava fugindo de algo muito sério", disse Danilo, com firmeza. "E, por algum motivo, ela achou que a melhor maneira de protegê-la era desaparecendo." Ivone olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que ouvia aquela hipótese, e isso a fez pensar. Seria possível que sua mãe estivesse se escondendo de algo tão perigoso que preferiu abandonar sua própria filha para mantê-la a salvo? "Eu não sei", disse ela, hesitante. "Eu nunca pensei que pudesse ser algo tão grave." "Eu vou descobrir", disse Danilo, com uma determinação que ele não sentia há anos. "Jorge, o detetive que contratei, já está investigando. Se houver qualquer pista sobre o paradeiro da sua mãe, nós vamos encontrar." Ivone assentiu, embora ainda parecesse incerta sobre o que tudo aquilo significava. Mas havia algo no olhar de Danilo que lhe transmitia confiança.
ele estava genuinamente determinado a descobrir a verdade, e ela sabia que, por mais confuso que tudo parecesse, aquele homem estava ao seu lado. "Eu só quero saber a verdade sobre minha mãe", disse Yvonne, suspirando. "Já perdi muito tempo sem respostas." Danilo sorriu, com um ar de cumplicidade. "Eu também." A cada dia que passava, a obsessão de Danilo pela verdade se intensificava. Ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Yvonne e nas poucas lembranças que ela tinha de sua mãe. O mistério em torno de Marli o envolvia completamente, e a ansiedade em saber o que realmente havia acontecido tomava conta de sua mente. No fundo, Danilo sabia que a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Naquela noite, deitado na cama, ele fechou os olhos e se permitiu reviver os momentos que teve com Marli. As lembranças eram vívidas, como se o tempo não tivesse passado. Ele se lembrou do primeiro encontro dos dois, uma coincidência que logo se transformou em uma relação profunda e intensa. Marli era uma mulher de espírito livre, cheia de vida e amor, e Danilo se apaixonou por ela à primeira vista. Os dois haviam se conhecido em uma festa de amigos em comum, e desde aquela noite nunca mais se separaram. Marli tinha um jeito encantador de ver o mundo, sempre buscando o lado positivo de cada situação, algo que contrastava com a natureza mais reservada e séria de Danilo. Ele se lembrava de como ela o fazia rir e de como o fazia sentir-se completo. O pingente em forma de coração, que ele lhe dera no aniversário de 1 ano de namoro, era um símbolo do amor que compartilhavam. Para eles, aquilo não era apenas um acessório, era uma promessa de futuro juntos. Mas como uma tempestade repentina, tudo mudou naquele fatídico dia. O acidente que levou Marli de sua vida foi algo que ele nunca superou completamente. Até então, acreditava que ela havia morrido naquele acidente de carro, mas as revelações recentes o faziam questionar tudo. Enquanto as lembranças o assombravam, seu telefone tocou, interrompendo seu fluxo de pensamentos. Era Jorge, o detetive particular, e Danilo sabia que ele só ligaria se tivesse algo importante. "Jorge, encontrou alguma coisa?" Danilo perguntou, sentando-se na cama, a expectativa em sua voz. "Danilo, consegui encontrar algumas informações preliminares." A voz de Jorge soava séria. "O que vou te dizer pode ser difícil de acreditar, mas há evidências de que Marli nunca foi oficialmente declarada morta." Danilo ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. "Como assim?" ele perguntou, incrédulo. "Eu fui informado do acidente, dos detalhes. Como isso pode ser possível? Parece que houve muita confusão no hospital onde ela foi levada", explicou Jorge. "Na época, o corpo que você acreditava ser o dela pode ter sido identificado erroneamente. Há indícios de que Marli foi transferida para outro hospital, mas os registros desapareceram misteriosamente logo depois. Algo está errado nesse caso." Danilo sentiu um misto de raiva e confusão. Como ele poderia ter sido enganado por tanto tempo? E se Marli não tivesse morrido naquele acidente, por que nunca o procurou? Por que desapareceu completamente de sua vida? "Eu vou precisar de mais tempo para investigar a fundo, mas tudo indica que Marli pode ter sobrevivido", continuou Jorge. "No entanto, parece que alguém fez um grande esforço para que ela permanecesse desaparecida." "Quem?" Danilo perguntou, com a voz carregada de frustração. "Quem faria isso? Por quê?" "Ainda não tenho essa resposta", respondeu Jorge, com cautela. "Mas vou descobrir. Há algo muito maior acontecendo aqui." Danilo desligou o telefone, sentindo o peso da revelação. A ideia de que Marli pudesse estar viva e que alguém a tivesse forçado a desaparecer o deixava atordoado. Ele sabia que precisava contar isso a Yvonne, mas ao mesmo tempo não queria criar falsas esperanças sem ter certeza de toda a verdade. Na manhã seguinte, Danilo e Yvonne se encontraram novamente, desta vez em um parque tranquilo, longe do barulho da cidade. Yvonne parecia ansiosa, como se estivesse aguardando por notícias. Ela havia pensado muito desde a última vez que se viram, e Danilo sabia que não poderia mais adiar o que havia descoberto. "Tenho algo para te contar", começou ele, com a voz grave. "Não sei ainda todos os detalhes, mas parece que sua mãe,
Marli nunca foi oficialmente declarada morta. Ivone arregalou os olhos, surpresa e confusa. "O que você quer dizer com isso?" perguntou ela, tentando processar o que havia acabado de ouvir. "O que quero dizer é que há indícios de que ela sobreviveu ao acidente." Danilo continuou, observando cada reação de Ivone. "Mas, por algum motivo, alguém fez um grande esforço para esconder isso. Os registros dela desapareceram, como se alguém quisesse que todos acreditassem que ela estava morta." Ivone permaneceu em silêncio por alguns segundos, claramente chocada com a notícia. Ela sempre carregou a dor de ter sido abandonada pela mãe, mas agora havia a possibilidade de que Marli não tivesse escolha. Talvez tivesse sido forçada a desaparecer para protegê-la. "Isso é inacreditável", disse Ivone, finalmente, com a voz trêmula. "Você acha que ela foi embora para me proteger?" Danilo assentiu. Era o que ele também começava a acreditar. "Eu acho que sim. Sua mãe estava fugindo de algo, e é possível que tenha sido obrigada a desaparecer. Isso explicaria por que ela nunca voltou para te buscar." Ivone levou as mãos à cabeça, tentando processar todas aquelas informações. Ela cresceu acreditando que sua mãe havia a abandonado, mas agora tudo parecia fazer sentido de outra forma. "E agora, o que vamos fazer?" perguntou Ivone, olhando para Danilo, com uma mistura de esperança e desespero. Danilo olhou para ela com firmeza. "Nós vamos descobrir a verdade. Vamos encontrar sua mãe, se ela ainda estiver viva, e vamos entender por que ela teve que desaparecer." Ivone assentiu, ainda absorvendo tudo, mas agora havia uma nova faísca de esperança em seus olhos. A verdade estava mais próxima do que nunca, e Danilo sabia que, apesar de todas as dores do passado, ele estava no caminho certo para descobrir o que realmente aconteceu com Marli. Danilo mal conseguia conter a ansiedade nos dias que se seguiram. A investigação de Jorge avançava, e com cada nova descoberta, o mistério em torno de Marli se tornava mais complexo. A ideia de que ela pudesse estar viva, que tivesse sobrevivido ao acidente e desaparecido para proteger Ivone, era algo que Danilo não conseguia tirar da cabeça. Ele e Ivone continuavam se encontrando regularmente. A jovem, apesar de desconfiada no início, começava a confiar mais em Danilo. Havia algo genuíno nele, uma preocupação verdadeira, e a ideia de que ele poderia ter conhecido sua mãe fazia com que ela se aproximasse cada vez mais. O mistério que ambos compartilhavam os unia de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Em um desses encontros, em um café discreto no centro da cidade, Ivone olhou para Danilo, ainda mexendo no pingente que sempre carregava. "Eu estava pensando", começou ela, hesitante. "Se minha mãe realmente fugiu para me proteger, então... de quem ela estava fugindo? Quem poderia ser perigoso o suficiente para forçá-la a desaparecer?" Danilo fez uma pausa. Essa era exatamente a pergunta que ele vinha se fazendo. Quem teria motivação suficiente para obrigar Marli a sumir e viver nas sombras por tantos anos? Quem poderia ser essa ameaça? "Eu tenho pensado nisso também", disse ele, encarando o café na xícara como se pudesse encontrar as respostas ali. "Se alguém fez isso com ela, deve ter sido alguém muito poderoso ou com fortes conexões. Ninguém desaparece sem deixar rastros sem que haja uma boa razão." Ivone olhou para ele, visivelmente angustiada. A dor de não saber o que aconteceu com a mãe parecia mais forte a cada dia. "E você acha que minha mãe pode estar viva?" perguntou ela, sua voz quase num sussurro. Danilo sentiu um aperto no peito. Era a mesma pergunta que ele vinha se fazendo desde que começou a investigar o caso. E, embora quisesse acreditar nisso com todas as forças, ele sabia que não podia dar falsas esperanças a Ivone. "Eu não sei", respondeu ele, honestamente. "Mas acredito que há uma chance. E enquanto houver essa chance, precisamos continuar procurando." Ivone assentiu, embora claramente ansiosa com tudo o que estava acontecendo. A ideia de reencontrar a mãe, de finalmente descobrir a verdade sobre o passado, era quase inimaginável para ela. Mas ao mesmo tempo, era tudo o que ela sempre quis.
Meu detetive, Jorge, está investigando todas as pistas que temos, continuou Danilo. Ele já encontrou algumas informações preliminares, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Como o quê? Ivone perguntou, curiosa. Como, por exemplo, por que todos os registros de sua mãe desapareceram logo após o acidente? Respondeu Danilo, pensativo. E por que ninguém, além de mim, parece lembrar dela? Parece que alguém queria apagar qualquer vestígio da existência de Marli. Ivone permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Isso não faz sentido, disse ela, finalmente. Por que alguém faria isso? É o que estamos tentando descobrir, respondeu Danilo, sem desviar o olhar. Mas tenho certeza de que há mais por trás desse desaparecimento do que podemos ver agora. Eles conversaram por mais algum tempo, tentando juntar os fragmentos de informações que tinham, mas cada novo detalhe parecia complicar ainda mais o quebra-cabeça. Danilo sabia que a verdade estava próxima, mas também temia o que poderia descobrir. Naquela mesma tarde, Jorge ligou novamente. Danilo, tenho mais novidades, disse o detetive, sem rodeios. Eu consegui encontrar um ex-funcionário do hospital onde Marli foi levada após o acidente. Ele se lembra dela, mas há algo estranho. Parece que, na época, houve um grande esforço para mantê-la longe dos registros oficiais. E mais, alguém a transferiu para outro hospital logo depois, sem nenhuma explicação. Danilo sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que ele suspeitava. Quem fez isso? Quem estava por trás dessa transferência? Perguntou Danilo, a voz carregada de tensão. Ainda não temos essa resposta, admitiu Jorge. Mas o ex-funcionário me disse que, na época, havia uma pressão para que qualquer informação sobre Marli fosse apagada. Ele não sabe de onde vinha essa pressão, mas suspeita que eram pessoas de influência. Danilo apertou o telefone com força. Se alguém estava determinado a apagar Marli da existência, isso significava que ela sabia ou estava envolvida em algo muito perigoso. Ele começava a entender que as respostas não seriam fáceis de encontrar, e o que descobrisse poderia mudar tudo. Continue investigando, disse Danilo, tentando manter a calma. Eu preciso de mais informações. Não podemos parar agora. Desligando o telefone, ele olhou para Ivone, que o observava atentamente. Há algo acontecendo, algo grande, disse ele, refletindo sobre a conversa. Parece que sua mãe estava envolvida em algo que a obrigou a desaparecer. Mas nós vamos descobrir o que é. Ivone assentiu, mas o medo era evidente em seus olhos. Ela nunca imaginou que sua busca pela verdade poderia ser tão complicada e cheia de perigos. Tudo o que queria era encontrar sua mãe, mas agora começava a perceber que isso poderia trazer consequências inesperadas. E se ela não quiser ser encontrada? Perguntou Ivone, sim, com a voz baixa, como se temesse a resposta. Danilo respirou fundo. Era uma pergunta válida, e ele sabia que a possibilidade existia. Marli poderia ter desaparecido por uma boa razão, e talvez sua reaparição pudesse colocar Ivone em perigo. Se ela fez isso para te proteger, ela tinha um bom motivo, disse ele, finalmente. Mas isso não significa que devemos parar. A verdade precisa vir à tona, e nós vamos encontrá-la juntos. Ivone concordou, embora ainda houvesse incertezas pairando no ar. A busca pela verdade estava apenas começando, e ambos sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas jamais seriam as mesmas. Os dias que se seguiram foram intensos para Danilo e Ivone. A cada nova descoberta, o mistério ao redor de Marli parecia se aprofundar ainda mais. As informações que Jorge havia trazido sobre a misteriosa transferência dela para outro hospital abriram uma série de novas perguntas que ainda não tinham resposta. Danilo estava cada vez mais convencido de que alguém, em algum momento, havia feito um esforço deliberado para apagar Marli da história. A questão era: por quê? E quem estava por trás disso? Ele não podia mais ignorar a sensação de que forças maiores estavam envolvidas. Algo muito maior do que ele havia imaginado no início. Naquela manhã, Danilo e Ivone se encontraram novamente. Dessa vez, o local escolhido foi o escritório de Danilo.
Ele queria oferecer um ambiente mais seguro e privado, onde pudessem conversar sem medo de serem ouvidos. Yvonne chegou um pouco nervosa, mas determinada a continuar buscando respostas. Tenho pensado muito sobre tudo isso, começou ela, ao se sentar em uma das cadeiras do escritório espaçoso. E quanto mais reflito, mais me parece que minha mãe estava se escondendo de alguém perigoso. Danilo assentiu, compreendendo as preocupações dela. Eu também estou começando a acreditar nisso, disse ele. Não faria sentido ela desaparecer assim, a menos que estivesse fugindo de algo realmente sério. Jorge chegou pouco depois, com sua habitual postura calma e discreta. Ele carregava uma pasta cheia de documentos e notas, e Danilo sabia que Jorge só aparecia com tantos papéis quando tinha algo importante para compartilhar. Trouxe algumas novas informações, disse Jorge, ao se sentar ao lado de Yvonne e Danilo. E acho que vocês vão querer ouvir isso. Danilo e Yvonne se entreolharam, ansiosos, enquanto Jorge abria a pasta e começava a falar. Investiguei a fundo a transferência de Marli para o outro hospital, começou ele, folheando os papéis. E, após muitas buscas, consegui rastrear onde ela foi parar. Ela foi transferida para um hospital privado em São Paulo, onde ficou internada por alguns meses, aparentemente em segredo. Em segredo? Danilo perguntou, surpreso. Por quê? Jorge fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos antes de continuar. Ao que tudo indica, Marli não estava apenas sendo tratada por ferimentos do acidente. O que descobri é que, pouco antes da transferência, ela começou a ser monitorada de perto por uma equipe de segurança privada. E cá, o mais interessante, essa equipe tinha conexões com um antigo rival de negócio seu, Danilo. Danilo franziu o senho, confuso. Que rival? Marcelo Lima, respondeu Jorge, com seriedade. O nome caiu como uma bomba. Marcelo Lima era um homem que Danilo conhecia muito bem. Anos atrás, Marcelo tentou tomar o controle de uma empresa que Danilo havia investido, mas, após uma longa disputa, Danilo saiu vitorioso. Desde então, Marcelo havia desaparecido do radar, ou pelo menos era o que Danilo acreditava. Marcelo Lima? Danilo repetiu, incrédulo. O que ele tem a ver com tudo isso? Jorge respirou fundo. É exatamente o que estou tentando descobrir. O que sabemos até agora é que Marcelo tinha interesses pessoais em Marli. O que não sabemos é o motivo. Mas posso te garantir que ele estava envolvido na decisão de manter Marli fora do alcance público após o acidente. Yvonne ficou pálida. O nome de Marcelo Lima não significava nada para ela, mas a expressão séria de Danilo deixava claro que esse homem representava uma ameaça. Você acha que ele fez isso para me atingir? Danilo perguntou, agora com um tom de raiva. Usou Marli para me atingir? Jorge olhou diretamente para Danilo. Não sabemos até que ponto ele estava envolvido com Marli antes do acidente. Mas é possível que ele tenha feito isso por vingança, ou por outros motivos que ainda não conseguimos identificar. Yvonne, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Isso quer dizer que minha mãe pode estar viva e ele a manteve escondida por todos esses anos? Perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Jorge balançou a cabeça, com cuidado. É uma possibilidade que ainda estamos investigando, disse ele. Mas tudo indica que Marli foi colocada em um local seguro após a transferência, e as pessoas que estavam cuidando dela têm ligação com Marcelo Lima. Danilo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava furioso com a ideia de que Marcelo havia tirado Marli de sua vida de forma tão cruel, mas também sentia esperança, a primeira esperança real de que ela pudesse estar viva. Temos que encontrá-la, disse Danilo, determinado. Se Marcelo a manteve escondida, ele deve saber onde ela está agora. Jorge assentiu. Vou intensificar as investigações, mas devo avisá-los. Marcelo Lima é um homem perigoso. Se ele estava envolvido nisso, estamos lidando com algo muito maior do que apenas uma vingança pessoal. Pode haver mais pessoas envolvidas, e elas podem não querer que descubramos a verdade. Yvonne parecia visivelmente abalada, mas algo em sua postura mostrava que ela não iria recuar. Não importa o que acontecer, disse ela com a voz firme.
Eu preciso saber a verdade. Não posso continuar sem respostas. E, se minha mãe estiver viva, eu vou encontrá-la. Danilo olhou para Ivone com admiração. Ela havia crescido tanto desde o primeiro encontro, se mostrando mais forte e determinada a cada novo obstáculo. E ele sabia que agora, mais do que nunca, ele estava comprometido a protegê-la. Nós vamos encontrá-la, disse Danilo, olhando para Ivone com convicção. Juntos. O clima no escritório estava tenso, mas cheio de propósito. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma trama muito mais complexa do que qualquer um deles havia imaginado. A verdade estava próxima, mas também o perigo. E Danilo sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. A investigação de Jorge avançava a passos largos, mas o que Danilo e Ivone não podiam prever era o peso que as novas revelações trariam. A cada dia, ficava mais claro que Marcelo Lima, o rival de negócios de Danilo, tinha desempenhado um papel central no desaparecimento de Marli. A cada nova pista, o quebra-cabeça se tornava mais intrincado, mas também mais perigoso. Danilo sabia que Marcelo sempre havia sido ambicioso, mas não conseguia entender por que ele teria se envolvido com Marli de forma tão pessoal. E, mais importante, por que ele teria decidido manter seu desaparecimento em segredo. Essas perguntas o assombravam noite e dia. Ele se perguntava até que ponto Marcelo estava disposto a ir para se vingar ou se havia algo mais sinistro em jogo. Certa manhã, enquanto Jorge fazia mais buscas sobre as conexões de Marcelo com Marli, Danilo decidiu que era hora de ir pessoalmente atrás de respostas. Ele não podia mais esperar pelas informações chegarem até ele. Precisava tomar a iniciativa. Algo em seu instinto o dizia que estava próximo de uma grande descoberta. Vou até São Paulo, disse Danilo a Ivone, ao telefone. Quero ver de perto o hospital onde sua mãe foi transferida após o acidente. Talvez lá eu consiga descobrir mais alguma coisa. Ivone, do outro lado da linha, hesitou. Você acha que é seguro? Perguntou, preocupada. Se Marcelo Lima está por trás de tudo isso, ele pode estar nos observando. Danilo sabia que havia um risco real, mas não podia deixar o medo impedi-lo de seguir em frente. Eu tenho que tentar, respondeu ele. Quanto mais rápido conseguirmos respostas, melhor. Você fica aqui por enquanto. Se algo der errado, eu te aviso imediatamente. Relutante, Ivone concordou, mas a preocupação não deixava sua voz. Tome cuidado. Danilo desligou o telefone, determinado. Sabia que estava se expondo a um grande perigo, mas o desejo de encontrar Marli era mais forte que qualquer ameaça. Ele sentia que estava cada vez mais próximo de descobrir o que realmente havia acontecido. Ao chegar a São Paulo, Danilo foi direto ao hospital mencionado nos relatórios de Jorge. Era um hospital particular discreto, com uma fachada simples, quase imperceptível em meio aos grandes prédios da cidade. Lá dentro, o ambiente era frio e impessoal, como qualquer hospital privado. Mas Danilo sabia que aquele lugar guardava segredos que poderiam mudar o rumo de sua vida. Ele se aproximou da recepção, tentando parecer o mais tranquilo possível. Olá, estou procurando informações sobre uma paciente que foi internada aqui há alguns anos, disse ele à recepcionista, uma mulher de meia idade, de olhar cansado. O nome dela é Marli de Souza. A mulher olhou para Danilo com uma expressão levemente curiosa, mas profissional. Preciso do ano exato para consultar o sistema, respondeu ela, abrindo um sorriso educado. Danilo hesitou por um momento. Ele não tinha uma data precisa, mas sabia que o acidente havia ocorrido cerca de 20 anos atrás. Foi em 2003, logo após um acidente de carro, explicou ele. Ela foi transferida para cá de outro hospital. A mulher digitou algumas informações no computador, os olhos correndo pela tela em busca de algo. Desculpe, senhor, mas não temos nenhum registro com esse nome, disse ela, após alguns segundos de silêncio. Danilo sentiu um aperto no peito. Ele sabia que encontrar informações não seria fácil, mas aquilo parecia um beco sem saída. Tem certeza? Perguntou, tentando controlar a frustração. Não há nenhum registro? Nenhum detalhe? A mulher balançou a cabeça, mas antes que pudesse responder, uma outra funcionária, que havia passado pelo corredor, parou ao ouvir a conversa.
Marli de Souza? Disse a mulher, intrigada. Acho que me lembro de uma paciente com esse nome. Isso faz muito tempo, mas... Sim, eu me lembro. Danilo sentiu seu coração acelerar. Você se lembra dela? Perguntou, tentando conter a ansiedade. Sim, foi em 2003, continuou a mulher, agora se aproximando da recepção. Eu era enfermeira na época. Ela foi trazida para cá após um acidente grave, mas as circunstâncias eram estranhas. Danilo não conseguiu esconder o interesse em sua voz. O que você quer dizer com estranhas? A enfermeira olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém mais estivesse ouvindo, e então abaixou a voz. A paciente chegou aqui escoltada por uma equipe de segurança privada. Eles não deixaram ninguém falar com ela, exceto os médicos autorizados. E, depois de um tempo, ela foi transferida novamente. Mas ninguém sabia para onde. Danilo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo só confirmava o que ele e Jorge já suspeitavam. Marli estava sendo mantida em segredo, vigiada e protegida por alguém com muito poder. Você sabe quem estava por trás disso? Perguntou Danilo, com a voz baixa, tentando não chamar a atenção. A enfermeira balançou a cabeça. Nunca soubemos ao certo, mas havia rumores de que ela estava envolvida com alguém influente. Algo a ver com negócios perigosos. Danilo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Negócios perigosos. Marcelo Lima. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda faltava a confirmação de que Marcelo estava diretamente envolvido. Ele precisava de mais respostas, mas estava no caminho certo. Ela estava viva quando foi transferida? Perguntou finalmente. A enfermeira hesitou por um momento, mas assentiu. Sim, ela estava viva, mas parecia assustada, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Não sei mais o que aconteceu depois disso. Danilo sentiu uma mistura de alívio e frustração. Saber que Marli estava viva após o acidente era um grande avanço, mas a verdade ainda estava escondida por trás de sombras. Muito obrigado pela sua ajuda, disse ele, com sinceridade. Ao sair do hospital, Danilo respirou fundo. As informações que havia conseguido confirmavam suas suspeitas, mas também levantavam novas questões. Se Marcelo Lima estava realmente por trás disso, ele precisava ser confrontado. Danilo sabia que não poderia fazer isso sozinho. O perigo era grande demais. Ele pegou o telefone e ligou para Jorge, explicando tudo o que havia descoberto. Jorge, por sua vez, prometeu intensificar as investigações e rastrear qualquer ligação entre Marcelo e os registros médicos de Marli. Danilo sabia que o próximo passo seria crucial. O confronto com Marcelo estava cada vez mais próximo e ele precisava estar preparado para o que viesse. Mas, acima de tudo, precisava proteger Ivone e garantir que a verdade fosse revelada. O jogo estava apenas começando. O silêncio no carro de Danilo enquanto ele retornava de São Paulo para Campinas era quase sufocante. Ele estava completamente absorvido pelos pensamentos sobre Marli e o envolvimento de Marcelo Lima. As informações que havia obtido no hospital confirmavam que Marli estivera viva após o acidente e que alguém poderoso estava por trás de seu desaparecimento. Não havia mais dúvidas em sua mente. Marcelo tinha orquestrado o sumiço de Marli, mas o motivo ainda estava obscurecido por camadas de segredos. Ao chegar em Campinas, a primeira coisa que Danilo fez foi ligar para Jorge, que já estava avançando nas investigações sobre Marcelo. Eles precisavam agir rápido. Sabiam que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria localizar Marli, se é que ela ainda estava viva. Jorge, temos que pressionar Marcelo, disse Danilo ao telefone, sem esconder a urgência em sua voz. Ele é a chave para encontrar Marli. Se ela foi mantida escondida todos esses anos, ele sabe onde ela está. Jorge estava ciente do risco que aquilo representava. Marcelo Lima era um homem influente, com conexões poderosas. Se eles o confrontassem diretamente, poderiam estar se colocando em perigo, mas Jorge também sabia que eles não tinham escolha. Danilo, estou montando um dossiê com todas as evidências que conseguimos até agora.
Podemos usar isso como forma de pressioná-lo. Se conseguirmos chantageá-lo com essas informações, talvez ele revele o que sabe sobre Marli, respondeu Jorge, calculando os próximos passos. Danilo assentiu, embora soubesse que estava entrando em um território perigoso. Ele havia lutado contra Marcelo no passado em disputas empresariais, mas aquilo era diferente. Era pessoal. Marcelo havia mexido com a mulher que ele amava, destruído vidas e manipulado tudo por debaixo dos panos. Agora, Danilo estava disposto a ir até o fim para desmascará-lo. Mais tarde, naquela noite, Danilo decidiu se encontrar com Ivone para atualizá-la sobre o que havia descoberto. Ela o recebeu em seu pequeno apartamento com um misto de ansiedade e esperança. Danilo sabia que as informações que traria poderiam agitar ainda mais suas emoções, mas não podia mais esconder nada. Descobri algumas coisas, começou ele, sentando-se ao lado de Ivone no sofá. Fui ao hospital onde sua mãe foi internada após o acidente. E ela estava viva. Os olhos de Ivone se arregalaram e ela levou a mão à boca, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Minha mãe estava viva? Perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Sim. Uma enfermeira que trabalhava lá na época confirmou que ela foi transferida para outro local. Mas o mais preocupante é que havia uma equipe de segurança privada envolvida. Sua mãe estava sendo monitorada de perto, e tudo indica que Marcelo Lima estava por trás disso. Ivone ficou em silêncio por alguns instantes, processando o que havia acabado de ouvir. O nome de Marcelo não lhe dizia muito, mas pelo olhar de Danilo, ela sabia que aquele homem era perigoso. Por que ele faria isso? Perguntou Ivone, com um tom de incredulidade. Eu ainda não sei, admitiu Danilo. Mas sei que ele tem alguma ligação com o desaparecimento de sua mãe. Talvez ela soubesse de algo que ele queria esconder. O que importa agora é que precisamos confrontá-lo. Ivone parecia hesitante, o medo começando a tomar conta. Ela sabia que estava se aproximando de respostas que havia buscado por toda a vida, mas também temia o que poderia descobrir. O que acontece se ele se recusar a falar? Perguntou ela, preocupada. Danilo respirou fundo, tentando acalmá-la. Jorge está montando um dossiê com todas as evidências que temos até agora. Podemos usar isso como forma de pressão. Marcelo tem muito a perder se essas informações vierem à tona. Ivone assentiu, embora ainda estivesse nervosa. Danilo percebeu que ela precisava de algo para se apegar, uma certeza de que, independentemente do que acontecesse, ele estaria ao seu lado. Nós vamos resolver isso, disse ele com firmeza. Não importa o que for preciso. Nos dias seguintes, Jorge trabalhou incansavelmente para reunir o máximo de provas sobre Marcelo. Ele conseguiu traçar um histórico de seus negócios obscuros, suas conexões com figuras duvidosas e, principalmente, as circunstâncias ao redor da transferência de Marli. A cada nova peça do quebra-cabeça, ficava mais claro que Marcelo havia se envolvido em algo muito maior do que uma simples vingança contra Danilo. Finalmente, o dia do confronto chegou. Danilo, Jorge e Ivone se prepararam para encontrar Marcelo em um local previamente combinado. Era uma sala de reuniões de um prédio comercial discreto, longe dos holofotes, onde poderiam conversar sem chamar a atenção. Quando Marcelo entrou na sala, seu semblante era de completa confiança. Ele olhou para Danilo com um sorriso cínico, como se estivesse um passo à frente o tempo todo. Danilo Cardoso, disse Marcelo, com a voz suave e provocadora. Não imaginei que voltaria a me procurar. O que posso fazer por você? Danilo manteve a calma, mas por dentro estava fervendo. Ele olhou para Marcelo com desdém, sabendo que aquele homem era responsável por anos de sofrimento. Vamos direto ao ponto, disse Danilo, sem rodeios. Sabemos o que você fez. Sabemos que você esteve por trás do desaparecimento de Marli. Marcelo manteve o sorriso, mas Danilo pôde ver uma leve tensão em seu rosto. Não sei do que você está falando, respondeu Marcelo, fingindo inocência. Jorge, que estava ao lado de Danilo, colocou a pasta sobre a mesa e começou a abrir os documentos. Nós temos provas, disse Jorge, apontando para as folhas espalhadas. Registros, testemunhos. Tudo aponta para você.
Por um momento, Marcelo pareceu perder o controle. O sorriso desapareceu e ele olhou para os papéis com mais atenção. Danilo aproveitou a brecha. "Onde ela está, Marcelo?" perguntou Danilo, com a voz baixa, mas firme. "Onde está Marli?" Marcelo olhou para ele, e por um segundo, o silêncio na sala era quase palpável. A tensão estava no ar, e Danilo sabia que aquele era o momento decisivo. "Você realmente acha que ela quer ser encontrada?" respondeu Marcelo, finalmente, com um tom sombrio. O coração de Danilo parou por um instante. As palavras de Marcelo tinham um peso oculto, algo que ele ainda não conseguia compreender. "O que você está escondendo?" perguntou Danilo, a paciência se esgotando. Marcelo o encarou por um momento antes de se levantar, pegando os papéis e jogando-os de volta na mesa. "Se quer mesmo saber a verdade, Danilo, vá até o final, mas esteja preparado para o que vai encontrar." E com essas palavras, Marcelo saiu da sala, deixando Danilo e Ivone sozinhos com a sensação de que a verdade estava muito próxima, mas que talvez fosse muito mais dolorosa do que imaginavam. As palavras de Marcelo ecoavam na mente de Danilo enquanto ele observava o homem sair da sala. "Se quer mesmo saber a verdade, vá até o final." Havia algo de sombrio e enigmático em seu tom, e Danilo sabia que as próximas revelações poderiam ser dolorosas. Ivone, ao seu lado, parecia tão perplexa quanto ele. Aquela frase tinha abalado a ambos, trazendo à tona um novo medo. O que eles realmente estavam prestes a descobrir? "O que ele quis dizer com isso?" perguntou Ivone, a voz trêmula, tentando processar o que acabara de acontecer. Danilo respirou fundo, tentando se acalmar. Ele sabia que estavam perto da verdade, mas algo dentro dele o alertava para as possíveis consequências. "Não sei, mas vamos descobrir", disse ele com determinação. "Não podemos parar agora." Jorge estava ao telefone, finalizando uma última busca por informações, quando se aproximou de Danilo e Ivone. Ele parecia ter algo importante para dizer. "Acabei de receber uma informação crucial", começou Jorge, com a voz séria. "Marcelo tentou encobrir alguns documentos relacionados ao paradeiro de Marli, mas um contato meu conseguiu acesso a parte deles. Parece que, após a transferência para o hospital privado, Marli foi levada para um local afastado, em uma clínica nos arredores de São Paulo." "Uma clínica?" Danilo repetiu, sentindo o coração acelerar. "Que tipo de clínica?" Jorge hesitou antes de responder, como se estivesse processando o peso de suas próprias palavras. "Uma clínica de saúde mental", disse ele, finalmente. Segundo os registros, Marli foi diagnosticada com distúrbios psicológicos graves após o acidente. E parece que Marcelo usou isso como justificativa para mantê-la lá, longe de qualquer contato externo. Ivone levou as mãos à boca, incrédula. Aquilo parecia um pesadelo. Sua mãe, a quem ela sempre imaginou como uma mulher forte e determinada, estava presa em uma clínica mental, isolada do mundo, por 2 décadas. "Não pode ser", sussurrou Ivone, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Ela estava doente todo esse tempo?" Danilo, por outro lado, sentiu uma mistura de raiva e frustração. Marcelo havia manipulado tudo, mantendo Marli afastada sob pretextos médicos. Mas, ao mesmo tempo, Danilo sabia que havia algo mais nessa história. Marcelo era um homem calculista, e usar a saúde mental de Marli para controlá-la era a jogada perfeita para garantir que ninguém se aproximasse. "Temos que ir até essa clínica", disse Danilo, determinado. "Se ela está lá, precisamos tirá-la imediatamente." Jorge concordou, já começando a organizar a viagem até o local. Eles sabiam que aquilo não seria fácil. As conexões de Marcelo eram profundas, e se ele havia conseguido manter Marli escondida por tanto tempo, era porque tinha pessoas trabalhando para ele em todos os níveis. Ainda assim, Danilo estava decidido a encarar o que fosse preciso para reencontrar Marli. Naquela tarde, Danilo, Ivone e Jorge pegaram a estrada em direção à clínica. O trajeto era silencioso, com a tensão visível no rosto de cada um. Ivone, em especial, parecia estar à beira de um colapso emocional. A ideia de reencontrar a mãe, depois de tantos anos de incertezas,
A deixava ansiosa e assustada ao mesmo tempo. E se ela não me reconhecer? Perguntou Ivone, quebrando o silêncio, a voz cheia de incerteza. E se ela realmente estiver doente? Danilo estendeu a mão e segurou a de Ivone, tentando oferecer algum conforto. Não importa o que encontrarmos lá, disse ele, com calma. Estaremos juntos e vamos ajudá-la. Não importa como ela esteja. Quando finalmente chegaram à clínica, a fachada simples e discreta escondia o que parecia ser um lugar de confinamento e esquecimento. Era uma instalação isolada, cercada por árvores e distante da civilização. O ambiente transmitia uma sensação de isolamento que incomodava profundamente Danilo. Ao entrarem, foram recebidos por uma enfermeira que parecia estar ciente de que eles estavam ali para descobrir algo importante. Jorge mostrou os documentos que havia conseguido, e a enfermeira, relutante, os guiou até uma área mais restrita da clínica. Ela está aqui há muito tempo, disse a enfermeira, com uma expressão de compaixão, mas raramente recebe visitas. Na verdade, não sei se ela já teve alguma. Danilo sentiu o estômago revirar. Marli estava ali, sozinha, esquecida por todos. Marcelo havia conseguido manter sua existência em segredo por quase 2 décadas. Finalmente, eles chegaram a um pequeno quarto, onde a enfermeira parou e olhou para eles com seriedade. Ela está aí dentro, disse a mulher, antes de se afastar, deixando Danilo e Ivone sozinhos diante da porta. O coração de Ivone estava disparado, e ela olhou para Danilo, buscando coragem. Estou com você, disse Danilo, segurando sua mão. Com um leve aceno, Ivone abriu a porta devagar. O quarto era simples, com paredes brancas e pouca decoração. Sentada em uma poltrona, com o olhar perdido para fora da janela, estava Marli, a mulher que Danilo amou por tanto tempo e que Ivone esperou por toda a vida, estava ali. Mas ela parecia diferente. Seus cabelos estavam mais grisalhos e havia uma serenidade melancólica em seu semblante. Ela não parecia notar a presença deles. Mãe, Ivone sussurrou, a voz embargada pela emoção. Marli não se virou de imediato. Por um momento, o silêncio no quarto foi ensurdecedor e Danilo sentiu o peso de cada segundo. Ele sabia que aquele era o momento que mudaria tudo. Finalmente, Marli virou o rosto lentamente, os olhos fixando-se em Ivone e Danilo. Por um breve instante, seus olhos se encheram de reconhecimento, e então lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ivone, sussurrou Marli, com a voz quebrada pelo tempo e pela saudade. Ivone correu até a mãe, caindo de joelhos diante dela, segurando suas mãos como se quisesse nunca mais soltá-las. Mãe, sou eu, disse Ivone, chorando. Eu te encontrei. Marli sorriu, mas o sorriso era doloroso, como se toda a dor de seu passado estivesse contida naquele gesto. Danilo, por sua vez, observava a cena com o coração apertado, sabendo que, finalmente, havia encontrado a mulher que tanto amou. Mas também sabia que a verdade ainda não estava completamente exposta. E enquanto Ivone abraçava a mãe, Danilo se preparava para a próxima revelação. Algo dentro dele dizia que o segredo de Marli ia muito além do que haviam descoberto até agora. A cena no quarto da clínica era profundamente emocionante. Ivone estava ajoelhada diante de Marli, segurando as mãos da mãe com força, como se temesse que, a qualquer momento, ela pudesse desaparecer novamente. Marli, visivelmente fragilizada pelo tempo e pelas circunstâncias, olhava para a filha com uma mistura de reconhecimento e dor, como se o peso de todos aqueles anos longe finalmente estivesse desmoronando sobre ela. Danilo, parado um pouco mais atrás, observava tudo com o coração apertado. Ali estava a mulher que ele havia amado por 2 décadas, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquela não era a Marli que ele se lembrava. O que Marcelo Lima havia feito com ela? O que a havia levado a ficar ali, isolada por tanto tempo? Ivone, Marli sussurrou de novo, a voz fraca, mas carregada de emoção. Eu pensei que nunca mais veria você. Ivone, com lágrimas nos olhos, sorriu e abraçou a mãe com força.
Aquele era o momento que ela havia sonhado durante toda a sua vida. "Estou aqui, mãe. Estou aqui agora", Yvonne disse, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Enquanto as duas se abraçavam, Danilo sentiu uma forte necessidade de intervir, de saber mais, de entender o que realmente havia acontecido. Ele sabia que aquela reunião era emocionante para ambas, mas havia perguntas que precisavam ser respondidas e o tempo estava se esgotando. Danilo se aproximou lentamente, tentando ser o mais gentil possível. "Marli", ele chamou, a voz suave, mas carregada de emoção. "Você se lembra de mim?" Marli levantou o olhar para Danilo. Por um momento, houve uma hesitação em seus olhos, como se ela estivesse lutando para puxar as memórias do fundo de sua mente. Ela piscou algumas vezes, e então algo mudou em sua expressão. Danilo viu o reconhecimento brilhar em seus olhos. "Danilo", ela sussurrou, o nome saindo de seus lábios com um misto de surpresa e dor. "Você está aqui." Danilo assentiu, sentindo o coração apertar. O reencontro que ele tanto havia desejado finalmente estava acontecendo, mas de uma forma que ele nunca havia imaginado. "Eu estou aqui, Marli", disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu nunca parei de te procurar. Todos esses anos." Marli olhou para ele, e Danilo viu lágrimas escorrerem pelo rosto dela. "Eu queria voltar. Queria tanto voltar", disse ela, com a voz falhando. "Mas eu não podia. Eles não me deixaram." Essas palavras acenderam algo em Danilo. Eles não me deixaram. Isso só reforçava o que ele já suspeitava. Marli havia sido mantida prisioneira de alguma forma, não apenas pelo estado mental que Marcelo alegava, mas por forças externas que a impediram de retornar. "Quem, Marli?" perguntou Danilo, segurando as mãos dela com firmeza. "Quem não te deixou voltar?" Marli hesitou, como se estivesse tentando organizar as memórias confusas em sua cabeça. Ela olhou para Yvonne, depois para Danilo, e finalmente suspirou, como se estivesse se preparando para contar um segredo guardado por muito tempo. "Marcelo", ela começou, o nome saindo de seus lábios com dificuldade. "Ele me manteve aqui. Disse que era para me proteger, mas eu sabia. Eu sabia que ele estava mentindo." Danilo sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. Marcelo Lima havia manipulado a situação desde o início. Ele não apenas havia tirado Marli de sua vida, mas também a mantido presa, isolada, sob o pretexto de protegê-la, quando, na verdade, estava a usando para seus próprios fins. "Marcelo fez tudo isso", murmurou Yvonne, ainda tentando processar a informação. "Mas por quê? Por que ele faria isso?" Marli abaixou a cabeça, como se estivesse lutando contra a dor das lembranças. "Ele sabia de algo. Algo que poderia destruir ele e suas conexões", explicou Marli, sua voz trêmula. "Quando o acidente aconteceu, ele viu uma oportunidade. Disse que me manteria segura, mas na verdade me trancou aqui para que eu nunca pudesse contar o que sabia." Danilo sentiu uma onda de frustração. Marcelo não havia apenas usado Marli como uma peça em um jogo cruel de poder. Ele a havia silenciado por medo de algo que ela sabia. Mas o que seria tão grave a ponto de justificar esse nível de crueldade? "O que você sabia, Marli?" perguntou Danilo, com urgência. "O que ele estava tentando esconder?" Marli hesitou novamente. Danilo percebeu o quanto aquilo era doloroso para ela, mas, finalmente, depois de um longo momento, ela respirou fundo e olhou diretamente para ele. "Marcelo estava envolvido em um esquema ilegal", disse Marli, com os olhos brilhando de angústia. "Ele usava seus negócios como fachada para lavagem de dinheiro. Eu descobri isso pouco antes do acidente. Foi por isso que ele tentou me manter longe de todos." O coração de Danilo disparou. Aquela era a peça que faltava no quebra-cabeça. Marcelo havia usado sua influência e poder para proteger um esquema criminoso. Manter Marli longe, escondida, havia sido a maneira de garantir que ela nunca revelasse a verdade. Yvonne olhou para a mãe, chocada com a revelação.
Ele fez isso com você para proteger seu império? Perguntou Ivone, incrédula. Tudo isso foi por dinheiro? Marli assentiu lentamente, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Sim, e ele achava que, se me mantivesse longe, ninguém nunca descobriria. Danilo sentiu a raiva crescer dentro de si. Marcelo havia destruído vidas por ganância, e agora Danilo sabia que tinha em mãos a chave para derrubar o império criminoso que ele havia construído. Mas, mais do que isso, ele sabia que precisava proteger Marli e Ivone de qualquer retaliação. Vamos acabar com isso, disse Danilo, com firmeza. Não vamos permitir que ele continue impune. Ivone concordou, ainda processando tudo o que havia aprendido, mas determinada a fazer justiça por tudo o que sua mãe havia sofrido. Danilo, por sua vez, sabia que o confronto final estava próximo. Marcelo Lima não ia ceder facilmente, mas agora, com a verdade nas mãos, ele estava mais preparado do que nunca para lutar. Ele não iria permitir que Marli e Ivone sofressem mais. O fim da batalha estava à vista, e Danilo sabia que era hora de enfrentar Marcelo e derrubar o império que ele havia construído às custas do sofrimento alheio. A verdade finalmente havia sido revelada, mas o caminho para a justiça ainda era longo e perigoso. Danilo sabia que Marcelo Lima não iria simplesmente aceitar a derrota. Havia muito em jogo, e um homem como Marcelo não se renderia sem lutar. Ainda assim, agora que Danilo, Ivone e Marli conheciam os segredos que Marcelo tentava desesperadamente esconder, havia uma nova esperança. Era hora de derrubar o império criminoso que ele havia construído. Na manhã seguinte, Danilo se reuniu com Jorge e Ivone para traçar o plano final. Eles sabiam que, para garantir que Marcelo pagasse por seus crimes, precisariam das provas corretas e de apoio das autoridades. Jorge já estava em contato com um procurador federal que estava interessado em investigar as operações de Marcelo, mas eles precisariam agir rápido. Marcelo vai tentar escapar, disse Jorge, com a voz grave. Ele já deve saber que estamos a um passo de expor tudo. Precisamos garantir que ele não tenha tempo para fugir ou destruir mais provas. Danilo assentiu. Ele sabia que o tempo estava correndo. Marcelo era esperto, e agora que sabia que Danilo e Ivone estavam atrás dele, com a ajuda de Marli, ele certamente já estava tomando medidas para se proteger. O que precisamos fazer agora? Perguntou Ivone, tentando manter a calma apesar da tensão no ar. Temos tudo o que precisamos, respondeu Jorge. Já enviei cópias das provas para o procurador. Ele deve emitir uma ordem de prisão nas próximas horas, mas precisamos garantir que Marcelo não desapareça antes disso. Danilo, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros, olhou para Ivone e Marli. Ele havia prometido a elas que as protegeria, e faria o que fosse preciso para cumprir essa promessa. Vou confrontá-lo uma última vez, disse Danilo, decidido. Quero garantir que ele saiba que não tem mais saída. Ele destruiu vidas, mas isso termina agora. Ivone olhou para ele, preocupada, mas sabia que Danilo estava determinado. Ele precisava encerrar aquela história, não apenas por elas, mas por si mesmo. As últimas 2 décadas haviam sido de dor, e ele não podia mais permitir que Marcelo continuasse no controle. Horas depois, Danilo estava na porta do escritório de Marcelo Lima. A recepcionista, assustada e sem saber o que fazer, tentou impedi-lo de entrar, mas Danilo passou por ela sem hesitar. Ele sabia que Marcelo estava lá, e o confronto que vinha se preparando há tanto tempo estava prestes a acontecer. Marcelo estava sentado atrás de sua mesa, aparentemente calmo, mas Danilo notou a tensão em seus olhos. Ele sabia que havia perdido o controle da situação, mas ainda tentava manter uma fachada de poder. Danilo, eu sabia que você viria, disse Marcelo, sem levantar o olhar de alguns papéis à sua frente. Mas devo dizer, você está cometendo um erro ao mexer com coisas que não entende. Danilo caminhou até o centro da sala, mantendo-se firme. Ele sentia a raiva e o desprezo crescerem dentro de si, mas estava determinado a manter a calma. Não daria a Marcelo a satisfação de vê-lo perder o controle. O único erro aqui foi seu, Marcelo, disse Danilo, com a voz fria. Você destruiu a vida de Marli, me afastou dela e tirou Ivone da mãe.
E tudo isso por quê? Por ganância? Para proteger seus negócios sujos? Marcelo finalmente ergueu o olhar, um sorriso cínico surgindo em seu rosto. Negócios são negócios, Danilo. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Às vezes, sacrifícios são necessários para garantir que a roda continue girando. Danilo sentiu a raiva aumentar, mas manteve-se firme. Sacrifícios? Ele repetiu, incrédulo. Você manteve uma mulher presa em uma clínica por anos, jogou uma filha contra a própria mãe e tudo por dinheiro. Isso não é um sacrifício, Marcelo. Isso é crueldade. Marcelo se levantou lentamente, ainda tentando manter a postura de poder. E o que você vai fazer agora? Perguntou ele, com desdém. Acha que pode simplesmente me destruir? Você sabe quem eu sou. Sabe quantas pessoas estão ao meu lado. Isso aqui não é um jogo para amadores, Danilo. Mas Danilo estava preparado para aquela resposta. Eu já fiz o que precisava ser feito, disse ele, dando um passo à frente. As provas já estão nas mãos das autoridades. O seu império criminoso acabou, Marcelo. E desta vez, não há como escapar. A expressão de Marcelo mudou, e o sorriso cínico desapareceu. Ele percebeu que estava encurralado. Você acha que pode me derrubar? Perguntou Marcelo, tentando manter a voz firme, mas claramente abalado. Não acho, respondeu Danilo, com confiança. Eu sei. Nesse momento, o som de passos apressados se fez ouvir no corredor. 2 policiais, acompanhados por Jorge, entraram na sala. Marcelo olhou ao redor, os olhos arregalados, enquanto os oficiais se aproximavam dele. Marcelo Lima, você está preso, disse um dos policiais, enquanto o algemava. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra você em tribunal. Marcelo, agora sem o controle que sempre acreditou ter, olhou para Danilo com puro ódio. Isso não acaba aqui, gritou ele, enquanto era levado para fora. Você vai se arrepender de ter mexido comigo. Danilo observou enquanto Marcelo era escoltado pelos policiais para fora do prédio. Finalmente, depois de tantos anos, a justiça estava sendo feita. Ele havia cumprido sua promessa de proteger Marli e Ivone. E, mais do que isso, havia exposto a verdadeira face de Marcelo Lima, encerrando o reinado de terror que ele havia construído. Horas depois, Danilo, Ivone e Marli se reuniram em um café, longe de todo o tumulto que havia ocorrido. Marli ainda parecia abalada, mas havia uma nova esperança em seus olhos, algo que Danilo não via há muito tempo. Você nos salvou, disse Ivone, segurando a mão de Danilo. E eu nunca vou poder te agradecer o suficiente por isso. Danilo sorriu, um sorriso genuíno, que há muitos anos ele não sentia em seu rosto. Nós nos salvamos, respondeu ele, olhando para Ivone e Marli. Agora podemos finalmente começar de novo. O pesadelo havia terminado. O império de Marcelo Lima estava destruído e, apesar de todas as cicatrizes que o passado havia deixado, Danilo sabia que um novo capítulo estava começando para ele, Marli e Ivone. O amor que ele havia perdido, finalmente, estava sendo restaurado.